Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Por ser pouco falado sobre a vinda de Jesus na igreja hoje, há muitas dúvidas. Este vai ser o meu assunto na reflexão de hoje. Eu vou estar falando sobre 1 Tessalonicenses, capítulo 4. Não saia daí. Como sempre fazemos, hoje nós vamos orar, não por um grupo de pessoas, mas nós vamos orar pelas igrejas espalhadas pelo Brasil e o mundo. Por isso eu quero que você coloque o nome da sua igreja aqui. Eu vou estar orando. Por exemplo, a minha igreja chama Família Debaixo da Graça. Eu vou estar orando pela minha igreja, pelo pastor da minha igreja, e vou estar orando por sua igreja, pelo pastor da sua igreja. Então coloque o nome da sua igreja aqui. Isso mesmo. Todos vocês, eu quero que coloquem o nome da sua igreja aqui para nós estarmos orando. Fique comigo até o final, tá? Até o final. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso de número 13 a seguir, diz assim: Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais, que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto: nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. A doutrina das últimas coisas provoca muitas perguntas e questionamentos. Muitas pessoas vivem angustiadas por não saber o que é a morte, o que acontece depois da morte, para onde a pessoa vai depois que morre ou se vai ter vida depois da morte. Quem não tem esperança se entristece. Frente à morte, o mundo pagão reagia com profunda tristeza. Outras pessoas perguntam: quando se dará a segunda vinda de Jesus? O que vai acontecer quando ele vier? Como podemos estar preparados quando ele vier? Há aqueles ainda que escarnecem da doutrina da segunda vinda de Cristo, como está em 2 Pedro capítulo 3. O texto que lemos nos mostra que a esperança cristã é segura e que podemos encontrar consolo tanto na hora da morte quanto na esperança da segunda vinda de Cristo. Os crentes de Tessalônica estavam tristes por pensar que os seus irmãos mortos tinham perecido e não podiam ter nenhuma esperança. O sofrimento em relação aos mortos é agravado pela ignorância acerca do futuro. O mundo grego e romano dos dias de Paulo era um mundo sem esperança, Efésios 2:12. Para eles, não havia nenhuma esperança para o corpo, que era considerado uma prisão da alma. De fato, à parte de Cristo, não há nenhuma esperança real com a vida por vir. Em contraste com a desesperança pagã, o apóstolo Paulo mostra a gloriosa esperança dos santos. Ele ensina que a segunda vinda de Cristo será gloriosa tanto para os mortos em Cristo como para os que estiverem vivos. Paulo, então, traz uma mensagem de consolo, capítulo 4, verso 18, fundamentado em 5 verdades gloriosas que são as âncoras da esperança cristã. Primeiro, a revelação. Nós temos a palavra de Deus. As religiões têm especulado sobre o destino da alma
depois da morte. Os filósofos têm discutido sobre a imortalidade. Os espíritas falam na comunicação com os mortos. Agora, Paulo resolve este problema dizendo que não precisamos especular, pois temos uma revelação específica e clara de Deus acerca do nosso destino depois da morte. A Bíblia tem uma clara revelação acerca da morte e da ressurreição. 1 Coríntios capítulo 15, bem como acerca da segunda vinda de Cristo. 1 Tessalonicenses capítulo 4. A autoridade da palavra de Deus dá-nos a segurança e o conforto que nós precisamos. Segundo, o retorno. Cristo voltará novamente. A segunda vinda é a grande ênfase desta carta de Paulo. Paulo abordou a doutrina da segunda vinda de Cristo em 4 perspectivas diferentes. Em relação à salvação, serviço, estabilidade e consolo. Paulo ensina que não é a alma que dorme na hora da morte, mas o corpo, segundo as Coríntios 5 e 8. O ensino do sono inconsciente da alma é uma heresia. Basta ler Lucas capítulo 16, Lucas 23, 2 Coríntios capítulo 5. Por isso, na segunda vinda, os salvos virão com Cristo em glória como um glorioso séquito. Deus trará do céu suas almas, de modo que possam reunir-se rapidamente com os seus corpos e assim partirem para encontrar o Senhor nos ares, a fim de permanecerem com Ele para todo sempre. Glória a Deus! Os mortos em Cristo estão dormindo. Sono é símbolo de descanso. Sono pressupõe renovação. Sono implica em expectativa de acordar. Os mortos em Cristo estão na glória com Cristo. Uma pessoa abordou o pastor cuja esposa havia morrido. Eu soube que você perdeu a sua esposa, disse. Eu sinto muito. O pastor respondeu, não. Eu não a perdi. Você não perde uma coisa ou uma pessoa quando você sabe onde ela está. Eu sei onde ela está. Ela está com Jesus. Os mortos em Cristo virão com Cristo em glória. Cristo virá com um grande cortejo. Ele será acompanhado de seus anjos e dos remidos. Os vivos não terão nenhuma vantagem em relação aos mortos em Cristo na segunda vinda de Cristo. Para o crente morrer é lucro. A morte não é o fim da vida. Morrer é partir para estar com Cristo no céu. A ressurreição é deixar a terra e encontrar com Cristo em glória. Número 3, ressurreição. Os mortos em Cristo ressuscitarão. A doutrina da ressurreição era rejeitada pelos gregos. Os gregos achavam que o corpo é essencialmente mau e que, por isso, a ressurreição deveria ser desprezada. Agora, os saduceus também rejeitavam a doutrina da ressurreição. Agora, preste atenção. A base da doutrina da ressurreição dos salvos é a ressurreição de Cristo. 1 Tessalonicenses 4 e 14. Alguns crentes estavam tendo esta confusão de crer na ressurreição de Cristo sem crer na ressurreição dos salvos. Mas Paulo diz que quando Cristo voltar e der a sua palavra de ordem, os mortos vão ressuscitar. A segunda vinda de Cristo será pessoal, visível, audível, poderosa e gloriosa. Os mortos vão ouvir a sua voz e sair do túmulo. A trombeta soará e os mortos ressuscitarão. Cristo retorna como um vencedor, com uma vara gritada. A ordem que um oficial dá em voz alta à sua tropa, um capitão de navio aos seus remadores. É uma ordem expressa para que os mortos ressuscitem. Ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, diz a palavra. Para os crentes, este
zunido trará plenitude de alegria. Ela soará para proclamar a libertação do povo de Deus. Cristo virá para a libertação da igreja e julgamento do mundo. A ressurreição não é reconstrução, mas é como uma semente. O corpo é uma semente. A flor não é a mesma semente semeada, embora haja uma continuidade entre a semente e a flor. Os crentes receberão um corpo glorificado, semelhante ao corpo da glória de Cristo. 1 Coríntios 15. O corpo morto é a semente que é sepultada na terra. O corpo ressurreto é a flor que brota da semente. Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, não em relação aos outros mortos, mas aos que estiverem vivos. Paulo não está ensinando duas ressurreições. É evidente, pois que ambos os grupos, os sobreviventes e os mortos, são crentes. Paulo não está traçando um contraste entre crentes e descrentes, como, por exemplo, como se os crentes ressuscitassem primeiro e os descrentes ressuscitassem 1000 anos depois. De forma alguma. Ambos os grupos sobem para encontrar o Senhor nos ares. Ele está trazendo uma palavra de consolo para os crentes em relação ao estado dos que morrem em Cristo. 1 Tessalonicenses 4. A doutrina da ressurreição dos mortos nos garante que a morte não é o fim. A morte não tem a palavra final. A sepultura não é o fim da nossa jornada. O corpo vai descansar. O corpo dorme até a ressurreição, mas a alma vai para a glória. Filipenses 1:23. Quando Cristo voltar, a alma glorificada volta com Cristo e se unirá ao corpo glorificado, e então estaremos para sempre com o Senhor. O estado intermediário não é de trevas, mas de descanso e glória. Número 4. Arrebatamento. Os crentes que estiverem vivos serão transformados e arrebatados para encontrar o Senhor nos ares. A palavra arrebatamento foi usada em vários contextos do Novo Testamento que lançam luz sobre a segunda vinda de Cristo. Não estamos usando aqui a palavra arrebatamento com o mesmo sentido usado pelos dispensacionalistas, que ensinam que a segunda vinda de Cristo será em 2 turnos, um secreto e outro visível. Cremos que a segunda vinda será única, visível, audível e gloriosa. Arrebatar rapidamente. Filipe foi arrebatado rapidamente da presença do eunuco. Quando Cristo vier no ar, nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados rapidamente, como num piscar de olhos. 1 Coríntios 15:52. Isto significa que nós devemos viver cada momento na expectativa do retorno do nosso Senhor Jesus. Arrebatar pela força, João 6:15. A multidão estava com o intuito de arrebatar Jesus para fazê-lo rei. Cristo nos arrebatará, nos tomará, nada nos deterá aqui. Nada nos prenderá a este mundo. Seremos arrancados como por força magnética. Seremos atraídos a Jesus pelo seu poder para encontrá-lo nos ares. Arrebatar para um novo lugar, segundo os Coríntios 12:3. Paulo foi arrebatado da terra para o céu. Jesus foi preparar-nos um lugar, João 14:3. Quando ele vier, ele vai nos levar para a casa do Pai. Nós somos peregrinos aqui no mundo. Nossa verdadeira cidadania está no céu. Arrebatar do perigo, Atos 23:10. Paulo foi arrebatado da turba de judeus que queria matá-lo. O mundo está maduro para o juízo. O mundo sofrerá o ardor da ira de Deus. Nós não fomos destinados para a ira. Reunião. Os salvos estarão para sempre com o Senhor. Este encontro será a festa apoteótica das bodas do Cordeiro.
Vai ser um encontro triunfal. As bodas tinham 4 estágios. O compromisso do noivado. Cristo se comprometeu em amor com sua noiva. Ela está se preparando e se ataviando para o seu noivo. A preparação para o casamento. Nesse tempo, o noivo paga o dote pela noiva e a noiva se atavia para o noivo. Cristo morreu pela sua igreja e a igreja está se preparando para receber Jesus. O cortejo do noivo à casa da noiva com seus amigos. O noivo é acompanhado dos amigos, com música até a casa da noiva. Cristo virá com os anjos e os remidos ao som da trombeta de Deus para buscar a sua noiva, a igreja. Depois ele volta com a sua noiva para a casa do Pai. As bodas propriamente ditas. Este será o encontro íntimo, eterno, sem fim, quando estaremos para sempre com o Senhor. Esse encontro será glorioso. Teremos então um corpo glorificado. Os inimigos de Cristo e da igreja estarão destruídos. A Babilônia, o anticristo, o falso profeta, o diabo, a morte, o inferno, os ímpios. Não haverá mais dor, nem mais lágrima, nem mais luto. Então se cumprirá o desejo de Cristo, que nós pudéssemos um dia ver sua glória e partilhasse dela. João 17. Os sofrimentos que nós suportamos hoje serão transformados em glória naquele dia, segundo os Coríntios capítulo 4, Romanos capítulo 8. Esse encontro será eterno. A Bíblia diz, e assim estaremos para sempre com o Senhor. O propósito da redenção não é apenas nos livrar da condenação, mas conduzir-nos à comunhão com Cristo para sempre e sempre. Nesse encontro não haverá despedida, nem adeus. Este encontro com o Senhor será também o tempo da recompensa. Compareceremos ante o tribunal de Cristo. Vamos prestar conta da nossa vida. Aqueles que edificaram sobre o fundamento com prata, ouro e pedras preciosas receberão galardões. 1 Coríntios capítulo 3. O verbo encontrar era usado em conexão com as boas-vindas oficiais concedidas a um dignatário recém-chegado. Esse encontro marcará uma relação de comunhão profunda dos remidos uns com os outros. Os salvos irão conhecer uns aos outros em glória. Mateus 17, 1 Coríntios 13. Seremos uma só família, um só rebanho. Esse encontro marcará o fim das oportunidades, desde o momento em que o Senhor surge nas nuvens do céu e se põe a descer. Não mais haverá oportunidade para conversão. Sua vinda é absolutamente decisiva. Ele não vem para converter, e sim para julgar. Agora é o tempo aceitável. Agora é o tempo aceitável. Agora é o dia da salvação. Concluindo, uma das marcas do verdadeiro crente é a sua ânsia e expectativa pela segunda vinda de Cristo. 1 Tessalonicenses capítulo 1, 2 Timóteo 4. Robert Murray, um grande pregador piedoso, usava perguntar ao seu povo: vocês pensam que Jesus voltará hoje? A maioria deles respondia: não, não hoje. Então ele dizia: então, meus amigos, é melhor vocês estarem preparados, porque ele virá em hora que não pensais. A morte é um fato da vida. A morte não é um acidente, mas um apontamento. Ao homem está ordenado morrer uma só vez. Se você morresse hoje, para onde você iria? Quando olhamos para frente, o céu e a segunda vinda, temos motivo de consolo e não de desespero. 1 aos Tessalonicenses 4,18. Quem não tem esperança se entristece. Se você não está preparado
para encontrar-se com Jesus, hoje é o dia aceitável para a salvação. Vamos orar? Antes de orar, dê o seu like, assista todas as outras reflexões. E eu quero hoje, no final desta oração, orar por sua igreja. Por isso, coloque o nome da sua igreja aqui. Você está desviado dos caminhos do Senhor? Volte hoje para Jesus. Você ainda não entregou a sua vida a Jesus? Entregue a sua vida a Jesus hoje. Se você está voltando para Jesus hoje, coloque aqui: estou voltando para Jesus. Se você está entregando a sua vida para Jesus hoje, coloque aqui: estou entregando minha vida a Jesus. Vamos orar? Pai, louvado seja o teu nome por esta palavra que está na carta de Paulo aos Tessalonicenses. Como é bom ter esperança no nosso coração. Como é bom poder orar. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Que no meu coração, no coração do meu irmão, da minha irmã, desta família, deste casal, desta igreja, nunca falte esta esperança, nunca falte este anseio e esse desejo de que o Senhor volte para buscar a sua amada igreja. Senhor, que o nosso coração esteja sempre desejoso e que a nossa vida esteja sempre preparada para receber Jesus. Ou, se Jesus não vier e nós formos ao seu encontro, que estejamos preparados. Pai, eu quero abençoar a todos. Agora eu oro por aquele que está voltando para Jesus hoje. Perdoa os seus pecados. Recebe-o como o pai do filho pródigo recebeu. Devolve-lhe alparcas, coloca anel no dedo, promove uma festa, recebe-o com alegria, Pai. Agora, Senhor, aqueles que estão entregando sua vida a Jesus, reconhecendo-o pela primeira vez como Senhor e Salvador, perdoa seus pecados, escreve o seu nome no livro da vida, faz do seu coração morada do Espírito Santo, renova os crentes, fortalece os crentes, aviva os crentes. Eu oro agora pelas igrejas, eu oro pela minha igreja, a família debaixo da graça, e todas as igrejas da minha cidade. Eu oro pela igreja do meu irmão, pela igreja da minha irmã. Eu oro pelo pastor da igreja, pela liderança da igreja, pelo conselho da igreja, pela diretoria da igreja. Eu oro pelos dizimistas da igreja. Eu oro pelos ofertantes da igreja. Que esta igreja seja uma bênção, que esta igreja seja viva, que esta igreja receba cada dia mais a manifestação da glória, do mover do Espírito Santo. Senhor, a tua bênção sobre a igreja do meu irmão, a igreja da minha irmã, a tua bênção sobre a vida do pastor da igreja, da liderança da igreja, dos departamentos, dos ministérios da igreja. Eu os abençoo com toda sorte de bênção, hoje e sempre. Amém e amém. Dá o seu like, se inscreva no meu canal, ative o sininho se você já se inscreveu para você receber a informação sempre que eu posto um conteúdo novo aqui. Você nasceu para vencer. Você nasceu para dar certo. Você nasceu para louvor e glória do nome do Senhor. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Deus abençoe você, sua casa, sua família. Não perca a nossa reflexão de amanhã. O céu não está em crise, Deus está no controle, nós cremos em milagres e a nossa família está debaixo da graça de Deus. Até amanhã, no nosso próximo encontro devocional.